Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje nós escutamos citar dois partidos religiosos que por diversas vezes nós encontramos Jesus em algumas contendas. Alguns versículos antes do Evangelho de hoje, Jesus estava em um diálogo um pouco difícil com os saduceus. No Evangelho de hoje a gente escuta Jesus dialogando com os fariseus. Os saduceus era uma espécie de aristocracia sacerdotal, eram aqueles que estavam no templo e eles eram muito presos à Torá, eram muito presos àqueles 5 primeiros livros da antiga aliança, que nós chamamos de Pentateuco. Então eles seguiam aquelas orientações. Ali era a doutrina, e toda a doutrina que eles ensinavam partia do Pentateuco. Portanto, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos. Eram diversas realidades que eles tinham, que eram contrários aos ensinamentos de Jesus e que até mesmo eram contrários aos ensinamentos dos fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos. Então, as doutrinas desses partidos religiosos da época de Jesus eram diferentes. Então, nos versículos antes desse que nós estamos refletindo hoje, Jesus estava em um debate sobre a questão da ressurreição. E os saduceus, para provar Jesus, apresentaram para Jesus um fato, um caso, onde eles diziam de um homem que havia se casado com uma determinada mulher, e esse homem morreu sem ter descendentes. E como era orientado na lei do Levirato, uma lei do Antigo Testamento, o irmão, o cunhado, se casaria com a esposa do seu irmão para dar-lhe uma descendência. E na passagem bíblica mostra que 7 homens se casaram com essa mulher, nenhum deu descendência para o outro, e eles questionam Jesus. Diante dessa situação, todos a tiveram como esposa no céu, ela será esposa de quem? E Jesus diz: olha, vocês não conhecem as Sagradas Escrituras? No céu não existirá matrimônio, não existirá sentido do matrimônio como vocês muitas vezes refletem aqui na terra. Não existe matrimônio no céu. No céu os homens irão viver como celibatários, como anjos. Então o que vocês estão ensinando não tem sentido algum. E outra coisa importante, o Deus de Abraão é o Deus dos vivos. Aquilo que já estava lá no Antigo Testamento, Jesus lembrou para eles. Já que vocês se prendem ao Antigo Testamento, Abraão, o Deus que ele crê é o Deus vivo. As pessoas não estão mortas, as pessoas estão vivas no céu. No Evangelho de hoje, o relato mostra que os fariseus escutaram Jesus vencendo aquele debate, aquele diálogo com os saduceus, e ficaram tão alvoroçados diante da situação que falaram: agora é a nossa vez de pegar Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus. O texto mostra que eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. E outra tradução diz que eles tinham eles criaram ali uma armação para Jesus, queriam armar contra Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra. E a pergunta que é feita é uma pergunta muito inteligente. A pergunta que é feita é uma pergunta importante. Mestre, eles começam conversando com Jesus, chamando Jesus de mestre. Eles eram também mestres da lei. Certamente alguém que foi conversar com Jesus não era qualquer um, era um mestre da lei, que foi justamente questionar Jesus acerca de algo referente à lei. E ele chama Jesus de mestre.
mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui está um detalhe interessante, porque para os fariseus, a quantidade de preceitos, de leis que precisavam ser obedecidas eram 613 mandamentos. Então a pergunta que eles fizeram para Jesus era: qual dos 613 mandamentos é o mais importante? São muitos mandamentos. Aqui a gente se recorda que o Decálogo fala de 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 3 se referem a Deus e 7 se referem ao próximo. Porém, eles criaram uma diversidade de leis, de preceitos, ou seja, eram 248 mandamentos e mais 365 proibições, contando aqui 613 leis. E o que Jesus diz para aquele mestre da lei? Jesus responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus recorda para ele o credo do povo israelita, o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jesus recorda aqui uma passagem que eles conheciam muito bem. Essa passagem do livro do Deuteronômio, se não me falha a memória, Deuteronômio 6, 4 e 5. E Jesus continua: esse é o primeiro mandamento, é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, e aqui Jesus diz um detalhe interessante. Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como nós bem conhecemos. O segundo, Jesus diz que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Jesus sintetiza aqueles 10 mandamentos, o Decálogo, em 2: amar a Deus e amar o próximo. Portanto, nós devemos amar a Deus e amar o próximo. E todas as coisas que estão ligadas a Deus e ao próximo precisam ser respeitadas por nós. Aqui está um detalhe interessante. Jesus não nos ensina, já no Antigo Testamento, a gente sabe muito bem que no Decálogo, o Decálogo não são leis de proibições. E essa talvez seja o grande equívoco que muitos de nós temos. Nós temos os mandamentos de Deus como simplesmente leis proibitivas, ou leis que nos escravizam, quando na verdade é o contrário disso. Quando nós vivemos os mandamentos, nós somos libertos. O mandamento são leis que ordenam a nossa vida, não são proibições. Por isso que o Papa Bento XVI nos recordava que o catolicismo é um sim. As leis de Deus são um sim, não são um não para nós. Às vezes a gente entende os mandamentos como um verdadeiro não para nós, e não é bem assim. Vocês já pararam para pensar? Todas as vezes que a gente vai vivendo os mandamentos de Deus, a gente vai vivendo uma vida muito mais plena e feliz. Por isso que o Decálogo são as 10 palavras, é o caminho, é Deus dizendo para nós, apontando o caminho para nós e dizendo: ó, este é o caminho que te faz feliz, escolhe este caminho, serás feliz. O que Jesus disse para aquele jovem, quando o jovem lhe procurou perguntando qual era o que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. O que Jesus disse para ele? Viva os mandamentos. E ele, feliz, disse para Jesus: isso eu faço desde a minha juventude. E Jesus, a
passagem, um dos textos do sinótico, se não me falha a memória, vai mostrar que Jesus olhou com carinho, com amor para aquele jovem e disse: agora o que te resta é apenas uma coisa, deixa tudo e me segue. Deixa todas as coisas e me segue. Seguir a Jesus. Se nós não vivemos os mandamentos, quando Jesus pedir algo além, a gente vai dizer não, porque a gente não está disposto a renunciar às nossas comodidades. Quando Jesus pede para nós que nós tenhamos essa atitude de amor concreto para com Ele, e a gente se fecha às nossas ideias, aos nossos planos, quando a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas a gente não é capaz de renúncia alguma por amor a Ele, esse amor realmente é duvidoso, ou na verdade ele não existe. Amar a Deus pressupõe fazer como Ele fez conosco, atos concretos de amor. O que poderíamos dizer? Se Deus nos ama, se o próprio Deus não revelasse que Ele nos ama, entregando a vida na cruz, será que a gente seria capaz de dizer ou acreditar no amor de Deus? Na cruz se revela de modo concreto como Deus nos ama. E Deus nos ama não é com palavras simplesmente. Deus nos ama com atos concretos. Dá a vida, deu o Filho, deu a vida. O Pai deu o Filho deu a vida, e o Espírito é o amor do Pai e do Filho. Como não acreditar em um amor tão verdadeiro, tão concreto como o amor de Deus? Agora, o nosso amor sim é duvidoso. O nosso amor é cheio de busca de retorno. Eu preciso ter um retorno, eu preciso ter algo em troca. E muitas vezes a gente acha que amar a Deus é tratar com Deus de modo comercial. Eu busco a Deus, mas se Deus não me der algo em troca, eu vou buscá-lo, ou buscar o conceito que muitas vezes eu tenho de Deus, que às vezes nem Deus é, em outro lugar. Avaliar o amor que nós temos para com Deus. Amar a Deus pressupõe a gente viver somente segundo a sua vontade. E a gente precisa avaliar: será que eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida? Amar a Deus também nos leva a atos concretos para com os nossos irmãos. Será que a gente está amando realmente os nossos irmãos? Será que o nosso amor é concreto pelos nossos irmãos? Nós amamos de fato os nossos irmãos? Ou a gente muitas vezes ama quem nos ama quem faz o bem para nós? Aquela pessoa, eu gosto muito daquela pessoa, aquela pessoa sempre, ela diz coisas que me agradam, eu gosto tanto de conversar com ela, mas no dia que aquela pessoa diz uma coisa que não te agrada, você deixa de gostar. Falso amor. No dia que essa pessoa diz uma coisa que você não concorda, você se afasta dela. Falso amor. No dia que essa pessoa diz uma coisa que você não concorda, você se afasta dela. Falso amor. Se você ama, você vai acolher, e não estou dizendo que nem sempre o que os outros falam é a verdade, não estou dizendo isso, mas você vai acolher o que a pessoa fala, e você também vai ser capaz de continuar amando essa pessoa, e até quando ela disser uma coisa que é muito verdadeira sobre a sua vida. Então, amar concretamente, amar sem medidas, porque quem coloca medidas já pressupõe que não é amor. Quando você coloca medida para amar, já se pressupõe que você não ama de verdade. Quando a gente ama, a gente se sacrifica, a gente perde a nós mesmos pelo outro, para o outro. Amar como Jesus, e esse é um processo para a nossa vida inteira. É bem verdade que ninguém recebe uma graça efusa de amor e que de uma hora para outra essa pessoa passa a amar a tudo, ou a Deus e aos outros, como deveríamos amar. É um processo na vida de cada um esse amor. Porém, a gente precisa avaliar sim. Será que o amor na minha vida tem sido algo crescente? Ou o amor na minha vida é um processo
que não está sendo gradual, mas é algo que eu não vejo uma evolução concreta no meu amor. É importante a gente avaliar. Eu estou perdendo, eu perco. O que eu perco por causa de Deus? O que você já perdeu por causa de Deus? O que você tem perdido por causa de Deus? O que você tem perdido por causa dos outros? O que você é capaz de perder por causa dos outros? Isso é importante a gente avaliar, porque é isso o amor concreto. E vocês sabem que a continuação deste relato, agora não me recordo se aqui no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas, mas a continuação deste Evangelho é justamente, acho que aqui em Mateus mesmo, é aquele relato do bom samaritano. Jesus, depois que dá essa resposta belíssima para o fariseu, ele, diante da resposta de Jesus, ele ainda quer questionar Jesus. Então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar algo que é para mostrar para eles quem de fato é o próximo. Jesus chama de próximo samaritano, alguém que os fariseus tinham um ódio tremendo. Os samaritanos eram judeus que tinham migrado para uma região pagã e, no caso, tinha se misturado. Eram pessoas que tinham misturado, porque tinham se casado com pessoas que não eram ligadas à aliança. Portanto, não eram tidos como judeus de fato. E eles tinham essa rixa entre eles. E Jesus apresenta quem? Um samaritano. Jesus apresenta um samaritano. E Jesus mostra que passaram por aquele samaritano que estava ali caído, semi-morto, 2 religiosos. E esses 2 religiosos não foram capazes de acolher o seu irmão de sangue que estava ali semi-morto. E Jesus mostra que o samaritano que estava ali descendo vê aquele judeu, vê naquele judeu o irmão, cuida daquele irmão, leva na hospedaria, paga para que ele fosse cuidado, ficasse ali hospedado, sendo cuidado. E Jesus mostra para aquele fariseu quem é o nosso próximo. O nosso próximo nós não precisamos conhecer, a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você já conhece essa pessoa, talvez até conheça porque talvez seja do Shalom. Mas se você estiver do lado de uma pessoa que nunca tenha vindo no Shalom, alguém aqui não veio no Shalom a primeira vez que está vindo, olhe para essa pessoa que está do seu lado, lá. Pronto, essa pessoa que você não conhece, é seu irmão da mesma forma. Você não tem laço algum com ela ainda, mas você sabe que é seu irmão, porque como você crê em Deus, é batizado, como você está caminhando com Deus, você não precisa nem conhecê-lo, e até que nem fosse, nada do que eu acabei de dizer, é alguém que, porque está conosco, é alguém a ser acolhido e amado. Assim é a fé e assim é o amor concreto. A nossa conversão, ela se revela por um amor concreto, e a conversão do outro tem a ver com o nosso amor dedicado a Ele. Todas as pessoas que se convertem não irão se converter porque nós lançamos a doutrina em cima delas, para que elas assim acolhessem a doutrina e fossem salvas. As pessoas que vão se convertem porque encontram em nós o amor e são alcançadas por este amor. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que o Senhor nos ensine a vivermos os mandamentos, a sermos iluminados pelos mandamentos que Ele mesmo nos ensina nesta palavra que acabamos de escutar: o amor a Deus sobre todas as coisas, aqui esse amor que norteia todas as nossas relações, e o amor ao próximo, nessa atitude concreta, como sinal deste amor que nós temos para com Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.